Hoje eu vou falar sobre cólicas. As cólicas do bebê, eu vou trazer para vocês 3 fatores que podem piorar as crises de cólica do bebê. Você pode achar que é um fator que parece que talvez não seja tão importante, mas que é muito importante quando você coloca tudo em prática e começa a observar realmente todo esse processo de dor do bebê. Para quem está acompanhando pela primeira vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como Encantador de Bebês, e sempre estou aqui trazendo informações para vocês para ajudar a acabar com as dores de cólica e refluxo do seu bebê sem usar medicamento. Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre as cólicas, falar para vocês esses sinais aí, essas alterações que podem estar favorecendo ou piorando as cólicas do seu bebê e que estão incomodando ele de uma forma bem presente aí todos os dias. Quem tem bebezinho com cólica sabe o quanto isso é difícil, ver o bebê com dor, o bebê chorando constantemente. Então, quando a gente pensa em cólica, a gente lembra de todo aquele processo doloroso. É muito comum que se confunda cólica com refluxo, às vezes até com disquesia, mas as disquesias elas são sinais um pouco mais leves que o bebê apresenta. Às vezes aquela contorção, aquele desconfortozinho, nada em exagero. Quando o bebê está em crise de cólica mesmo, é aquele choro constante. Muitas vezes dura de 1 hora ou mais, tem uma tendência a acontecer em períodos cíclicos, como eu sempre costumo dizer, no mesmo horário, por volta do mesmo horário todos os dias. É mais comum no final do dia, a famosa hora da bruxa. E é aquele choro que parece que não melhora com nada. O bebê chora constantemente, é um choro intenso, um choro agudo, e ele não consegue se acalmar com tanta facilidade, com praticamente nada. É difícil que o bebê aceite mamar, é difícil que o bebê aceite algum tipo de estímulo ali naquele momento. Então são poucas coisas que são feitas na hora de uma crise de cólica. E o que é o objetivo principal quando a gente pensa em cólica? É não deixar o bebê chegar a ter a crise de cólica, para que ele não tenha acesso à dor. Porque quando o bebê tem acesso a uma dor, ele está passando por todo aquele período ali da pior fase da vida dele. Então, aquele desconforto intenso naquele momento. Então, o objetivo é que o bebê não chegue a ter acesso a essa dor, para que ele consiga ficar tranquilo, que ele consiga passar por aquele período ali sem ter todo esse desconforto, né, que causa bastante irritabilidade para ele. E aí tem a questão dos fatores, como eu falei para vocês. Então, existem 3 fatores que eu separei aqui para falar para vocês hoje, que talvez, como eu falei no comecinho, você possa pensar que, nossa, mas será que só isso pode estar influenciando tanto nas crises de cólica do meu bebê? E pode ter certeza que às vezes só isso está influenciando nas crises de cólica e não está permitindo que o seu bebê melhore. O primeiro fator, tá, que talvez se você ainda não acompanha os meus conteúdos, os meus vídeos, talvez você ainda não tenha visto falar sobre isso em algum lugar. Eu sempre costumo abordar um pouco sobre isso, falar sobre isso aqui, que o primeiro fator que pode estar piorando as crises de cólica do seu bebê, lembrando que enquanto ele está na crise, um fator que pode estar piorando aquele momento de crise de cólica do seu bebê é fazer massagem na barriga dele durante a crise. Doutor, mas como assim? Todo lugar eu vi que tinha que fazer massagem para o bebê quando ele tem cólica. Você sempre fala das massagens, da importância das massagens. Sim, as massagens são importantes e as massagens ajudam muito para que o bebê não tenha crise de cólica. Só que quando ele já está em crise de cólica, a gente não deve fazer massagem na barriga dele, porque a gente pode estar piorando a situação. Pode estar fazendo com que ele sinta ainda mais dores. Imagina comigo, barriguinha do bebê cheia de gases, em processo de contração na crise de cólica. Você sabe que a barriguinha fica dura, aquela barriguinha estufadinha, muitas vezes o umbigo até fica saltado para fora. Quando você faz uma massagem para o bebê durante uma crise de cólica, você aumenta a pressão interna da barriga dele. Então imagina que está cheio de gases aqui no trânsito intestinal e você está comprimindo, você está fazendo esses gases transitarem, andarem por aqui. E muitas vezes ele não consegue eliminar naquele momento, porque ele está em um processo de contração tão intenso ali das contrações intestinais que ele não está conseguindo fazer um relaxamento para conseguir eliminar aqueles gases.
E aí, aqueles gases continuam presentes ali na região abdominal do bebê, aquela tensão intensa, aquele abdômen distendido, estufadinho, e quando você aperta para fazer uma massagem, que muitas vezes a pressão é muito forte também, quando você aperta para fazer uma massagem, ele sente mais dor. E aí o bebê piora daquela crise. Então ele fica chorando constantemente. E parece que nada resolve aquele momento, nada resolve aquela situação. O bebê entra nessa crise constante. Eu tenho certeza que você já deve ter observado isso com o seu bebê. Talvez você não tinha se tocado que o fato de fazer a massagem naquele momento estava piorando a dor. Mas muitas vezes quando você fez a massagem, você nunca viu melhora. O segundo fator que pode estar influenciando na questão das cólicas do seu bebê. Você vai ouvir falar em vários lugares que isso não tem nada a ver, que isso não tem relação, mas eu tô aqui para dizer para você que tem relação sim. A alimentação da mãe. Tá? Então, quem está amamentando, quem está fazendo o processo de amamentação do leite materno, tem que cuidar da alimentação. Por quê? Porque, gente, imagina que você é uma fábrica que está produzindo um alimento, que está produzindo alguma coisa, e a sua fábrica não está bem, a sua fábrica não está limpa 100%. Então, é claro que o produto que você fabrica não vai estar 100%, não vai estar 100% bom. E isso acontece com o leite, isso acontece ali para o bebê. Então, se o seu organismo é um organismo que está com um sistema sensibilizado, isso pode favorecer uma sobrecarga do corpo do bebê. Se o seu intestino é um intestino que não está funcionando de uma forma adequada, e quando eu digo não funcionando de uma forma adequada, não é só porque o seu intestino pode estar preso, tá? Não é só isso que eu estou dizendo. Ele pode estar num processo de desequilíbrio das bactérias do intestino, das bactérias boas, processo de disbiose que a gente chama. Se o seu intestino está num processo de desbiose, você pode estar tendo vários sintomas, várias alterações relacionadas a isso. Quando o intestino está em processo de desbiose, você pode ter problema de pele, problema de cabelo, questões de sono, às vezes muito cansaço. É claro que mistura a situação do cansaço da maternidade com isso. Falta de disposição, várias coisas quando o intestino não está funcionando bem, e isso pode levar a toda uma alteração de funcionamento do seu corpo. Então, se o intestino da mãe não está funcionando de uma forma legal porque não tem um bom equilíbrio das bactérias intestinais, isso vai afetar aquele leite que você está produzindo. Então, a sua fábrica não está produzindo alguma coisa 100%. É claro que o leite vai ter todos os nutrientes, vai ter tudo que o bebê precisa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que se a sua alimentação não está legal, esses alimentos que você está consumindo, de certa forma, podem chegar para o bebê. E quer ver como isso realmente acontece? Eu estou aqui com um artigo no meu computador que fala aqui, ó, vou ler para vocês. Sabe-se desde a década de 60 que, de fato, proteínas do leite, ovo e amendoim passam da alimentação para o leite materno. Isso disse Jackson Lindenberg em 1978, tá? Então não é uma informação recente, não é uma coisa de agora. É muito tempo que isso existe. Após a ingestão, a presença dessas proteínas pode ser observada no leite materno cerca de 1 a 3 horas. Essa passagem ocorre em cerca de 50 a 75% das vezes em que as mulheres ingerem esses alimentos. Então, quando alguém falar para você que não, o leite não vai chegar para o seu bebê, o leite de vaca que você está consumindo não vai chegar para o seu bebê. Vai chegar sim, seu corpo vai entrar num processo de digestão, de quebra desse leite e isso vai chegar para o bebê. Não sou só eu que estou dizendo, existem estudos que estão falando isso. E estudos antigos já, de 1978 já tinha um autor que falava sobre isso. Então, há quanto tempo que já tem estudos sobre isso, que já tem pesquisa sobre isso, observando tudo isso? É claro que os bebês que são APLV, que têm alergia à proteína do leite de vaca, vão ter uma tendência muito maior a sofrer reações quando a mãe consome o leite de vaca. Então, podem ter alergias, problemas respiratórios, problemas intestinais, crises de cólicas mais intensas, refluxo, vários sintomas. Então, são os bebês APLV podem sofrer mais.
Mas não quer dizer que os outros bebês também não possam sofrer com alguma dificuldade digestiva. A gente não sabe se o bebê tem uma intolerância à lactose, por exemplo. Mesmo que ele não tenha alergia à proteína do leite de vaca, ele pode ter uma certa intolerância à lactose. Ele pode ter uma sensibilidade. A gente vem passando por aí desde final de 2019, 2020, por uma pandemia, que a gente está tendo acesso a um vírus que a gente não sabe ao certo até hoje o que esse vírus vai causar no nosso organismo, no geral. Muitas mamães tiveram Covid durante a gestação, a gente não sabe até que ponto isso pode sensibilizar o funcionamento do organismo do bebê, do funcionamento intestinal e de outras questões. Então, quando a gente pensa em questões alimentares, a gente tem que pensar sim que isso pode influenciar numa sobrecarga de funcionamento do corpo do bebê e causar dores. Tanto que a grande maioria das mamães, quando elas restringem alguns alimentos, as crises começam a ter mudanças. Então, elas começam a observar mudanças. E muitas mamães também observam que quando consomem o leite ou derivados, esses alimentos pioram as crises do bebê. E o bebê fica com mais desconforto naquele dia. Então, mesmo que o bebê não tenha uma alergia à proteína do leite de vaca, ele pode ter uma sensibilização do sistema dele para conseguir fazer a digestão daquela proteína do leite, daquele leite que a mamãe acabou de ingerir. Então, muito cuidado quando você consome alguma coisa ou com aquilo que você come, porque isso pode sim influenciar nas dores que o seu bebê está apresentando. Por isso que eu sempre falo muito sobre alimentação, eu falo para as mamães cuidarem muito da alimentação, observar coisas que o bebê pode estar ficando incomodado. E se você tem necessidade de consumir leite ou algum derivado, por exemplo, observa então como que o seu bebê vai reagir. Então faz o seguinte: tenta segurar por alguns dias, observa como que o seu bebê vai se comportar e depois você vai testando novamente, tentando ingerir aquilo novamente para ver como que vai ser o comportamento do seu bebê. Então, muitas vezes as mães falam para mim que é difícil deixar de consumir o leite, às vezes tomo leite com café ali de manhã, que é difícil, mas pensa comigo, às vezes é muito mais difícil você passar uma noite inteira em claro com o bebê chorando de dor do que você deixar de consumir um copo de leite no dia. Existem formas de você conseguir trocar isso, de você tentar tomar outro tipo de leite, um leite de origem vegetal. Então, às vezes essa troca, principalmente no começo da vida do bebê, enquanto o organismo dele está tentando trabalhar ali para combater as dores, pode ajudar a diminuir as crises. Então, por isso que a alimentação é esse segundo fator importante. Aí falei sobre leite, mas assim, vi que uma mamãe falou do feijão ali. Então, vocês começam a perceber algumas coisas. Feijão, carne vermelha, a questão do amendoim, como eu acabei de ler aqui também, já tive casos de bebês com crise de cólica por conta do consumo de amendoim. Então, são alguns alimentos que você vai observando da sua rotina que podem influenciar no desconforto do seu bebê. Outra questão dos 3 fatores, né? O terceiro fator que pode piorar as crises de cólica do seu bebê. Continuar oferecendo medicamento e acreditar que está resolvendo o problema. Por que isso vai influenciar na piora das crises? Por que eu estou dizendo isso para você? Quando o bebê tem um processo de mau funcionamento intestinal, quando ele tem alterações de funcionamento do intestino, quando ele tem crise de cólica, existe um motivo para isso, tá? É claro que, como eu falei na live passada, a questão da maturação, da maturidade intestinal pode influenciar em algumas coisas? Pode, mas não é a causa principal do problema. A grande maioria dos casos dos bebês que têm cólica, eles têm torcicolo. O que acontece? Eles têm um pescocinho que está um pouco mais lateralizado, tá? Essa alteração do pescoço está influenciando numa sobrecarga de um nervo importante que está saindo aqui da base do crânio, que vai chegar lá para o intestino. E aí é como se a informação de funcionamento para o intestino não tivesse tão adequada assim. E nesse caso, essa alteração aqui da região do pescoço que vai estar influenciando em relações de cólica para o bebê. E aí o que acontece? Está sendo oferecido lá medicamento para cólica, aqueles mais famosos, com certeza você já viu, talvez você ofereça. E aí o que acontece? O bebê
continua tendo crise, porque você como mãe, você sabe que quando você oferece o medicamento, ele ainda está em crise e muitas vezes o medicamento só alivia um pouco da crise, não resolve, ele continua em crise. Então ele continua sentindo dor, o medicamento parece que deu uma amenizada. E aí o que acontece? Você continua todos os dias, regradamente, oferecendo aquele medicamento. Ou quando ele entra na crise, você oferece o medicamento também. E aí o que acontece? Parece que o bebê está bem, parece que a crise está diminuindo. Só que daí você passa o dia todo naquela agonia, medo daquele horário da noite chegar, daquele horário da bruxa chegar e saber que o bebê vai ter aquela crise. E aí você vai lá e oferece medicamento para cólica de novo. Então o que acontece? Você está entrando num ciclo. Então o corpo do bebê entrou num ciclo de dor e você está entrando num ciclo de tentar apagar o fogo ali com sei lá com o quê. Então tampar o sol com a peneira, né? Então você está tentando amenizar aquele problema e não está resolvendo. E aí, enquanto vão passando os dias, aquele problema do pescoço lá, aquele torcicolo, só vai se agravando. Por quê? O torcicolo vai intensificando, o bebê continua dormindo numa posição só, a cabecinha continua tortinha, mal posicionada. E aquele torcicolo vai agravando e parece que cada dia que passa aquelas cólicas estão aumentando, parece que começaram mais leves, agora estão tão intensas, tão fortes, você já não sabe mais o que fazer para resolver e você tá dando medicamento e aquela cólica não melhora, parece que ela dá uma amenizada e não resolve. Claro que não resolve. Ela tá tentando tampar o sol com a peneira, tentando agir aqui na região da barriga do bebê, mas o problema tá aqui no pescoço. Se o bebê tem um torcicolo que está influenciando nas cólicas por um desequilíbrio de todo o sistema dele, o medicamento não vai chegar aqui no pescoço do bebê e fazer uma massagem específica no pescoço para melhorar. Não vai. Então, as crises vão aumentando, continuam acontecendo. E aí você acredita que o medicamento, o medicamento ameniza ali. Ele chora não por 3 horas, ele chora por 1 hora com o medicamento. Gente, o bebê continua tendo dor, ele continua tendo contrações intestinais, continua tendo desequilíbrio de funcionamento. Então, enquanto a gente não raciocina que pode existir uma causa, que pode existir um motivo, e entender qual é esse motivo da dor que o bebê está apresentando, aí a gente não consegue resolver o problema mesmo. Enquanto a gente não faz isso, a gente não resolve o problema. E é por isso que as mamães que passam pelo meu acompanhamento, elas têm tanta mudança com o bebê de uma forma tão rápida, porque elas entendem o que está acontecendo, eu ensino elas a entender o que está acontecendo, a observar se o bebê tem um torcicolo, se ele tem uma restrição em alguma região do intestino, do corpo, e elas aplicam as massagens, aplicam as técnicas que eu ensino, reposicionamento, corrigem tudo que é necessário e os bebês melhoram. Então, eles não entram mais em crise. Esse é o objetivo, que o bebê não entre em crise, tá? Não que você tenha uma solução para resolver na hora que o bebê está com dor. É claro que, em muitas situações, ter uma solução para resolver ali pode amenizar aquela dor que o bebê está sentindo, mas não é só esse o objetivo. É fazer com que o bebê fique tranquilo para ele não chegar a ter uma crise de dor. E aí sim a gente vai conseguir ter uma efetividade do organismo, de funcionamento do organismo dele, para que essa dor nem apareça. Então, é por isso que esse é o terceiro fator importante que vocês precisam saber, que a medicação, ela vai auxiliar muitas vezes a amenizar aquele problema ali, não vai resolver 100%, vai diminuir, por exemplo, uma meia hora da dor que ele teria. Só que no outro dia vai acontecer de novo. E aí o bebê entra naquela crise, o bebê entra naquele efeito muitas vezes vulcânico, o bebê entra num processo de aumento de cortisol, o hormônio do estresse, intensamente no organismo, mexe com o sono da noite, mexe com o sono do dia, e aí via toda aquela bagunça ali. Então, a gente acreditar que a medicação está resolvendo, fazendo milagre ali, não está. Porque senão o bebê, se você desse a medicação para ele naquela noite e nas próximas noites ele não tivesse mais dor, aí poderia ser que a medicação estivesse fazendo um milagre. Mas não. Se você tem que dar a medicação todas as noites, então é sinal de que, peraí. Se toda noite ele tem que ser medicado, é sinal de que tem alguma coisa errada ainda. Que o corpo dele não está funcionando da forma que deveria. Que o medicamento não está reagindo ali, curando aquele problema. Está só amenizando, só mascarando. Então, por isso que esse é o terceiro fator importante que atrasa
na melhora das cólicas do bebê, ou que até piora as crises de cólica, porque realmente não está resolvendo aquele problema, só está mascarando, enganando ali toda aquela situação. Eu sei que as cólicas são os sintomas que mais preocupam vocês, porque é o mais desesperador mesmo, que o bebê apresenta, tem aquela crise, aquele choro constante, você fica desesperada, chora junto, e é por isso que eu trago essas informações para poder ajudar vocês.